consiga nem ter aula hoje. Então, estamos gravando a aula do dia 8 de dezembro. E a gente vai voltar onde a gente estava, mais ou menos. Foi mais ou menos por aqui. No conversor R2R, né? Eu tinha falado que no conversor R2R você tem uma série de resistores aliás, só resistores, né? E eventualmente um amplificador operacional. Então aqui às vezes você consegue, aliás, às vezes não, é muito legal que você coloque aqui um amplificador operacional com ganho 3. Eu tinha falado isso na aula passada. Se você tiver aqui um operacional com ganho 3, é onde você tem assim o melhor circuito de conversor R2R, porque ele dá ganho 3, ele dá ganho 3 se você colocar aqui 2R. Então é interessante que os resistores são os mesmos, né, do que você já usou. Você pode, inclusive, montar todo esse circuito com o mesmo resistor, comprando o mesmo resistor. Você compra, por exemplo, 1K, você usa 1K para os 2Rs todos, e você usa dois paralelos, dois em paralelo aqui, né, para o R. E como resistor de 1K é mais baratinho, e compre maior quantidade, ele é prático, né? Passa a ser um circuito bastante prático, montado só com um tipo de resistor e barato. E aqui também, né, mesmo, você pode usar também um resistor só. Você usa aqui dois em paralelo de 1K e aqui o de 1K. É mais prático usar o 2R, o resistor, e o paralelo do que usar em série, né? Porque tem muito mais 2R do que R. Essa saída aqui, então, ela multiplica isso aqui por 3, e aí você tem só a fórmula do parênteses, que é a fórmula de conversão do R2R. E você pode botar aqui um resistor de carga que ele não vai influenciar na rede. Então, essa rede R2R aqui é a rede que todo mundo usa para converter digital em analógico. Então, praticamente ninguém usa outro tipo de conversor senão o R2R. Quando alguém compra um chip para converter, então é muito comum que você compre um chip conversor. Então, você entra com digital no chip e sai com analógico. Então, é um chip DA. E aí, dentro do chip, o que você tem é esse circuito aqui, né? O chip pode ter outros esquemas diferentes de conversão, outras vantagens, né? Mas praticamente todos eles usam o ladder do R2R. Então, tipo um padrão que não muda, não muda. Ninguém usa nenhum outro tipo de conversão. Isso é legal porque é só um circuito para aprender, né? Só que na aula passada eu tinha falado que a gente ia começar os conversores AD, né? Então, os conversores DA só tem um circuito, que é o ladder R2R. Ninguém usa outro circuito. Mas o AD não. O AD possui 4 diferentes tipos de circuito que são usados. Na verdade, mais corretamente, são só 3, porque um deles é muito pouco usado, está aqui só como curiosidade, né? Curiosidade didática. Mas ele é útil para você aprender os outros, né? Então, na verdade, existem só 3, que é o rampa simples, aproximação
quatro que a gente vai aprender: rampa simples, aproximação sucessiva, rampa dupla e conversor flash. E o rampa simples é o que é muito pouco usado. Então, na verdade, você tem só os três aqui. Existem três circuitos possíveis para converter analógico em digital. Então, você tem um sinal analógico, né? E como que você converte esse sinal em digital? Vocês devem ter aprendido em telecomunicações que existe um processo chamado amostragem e um processo chamado quantização. Isso é comum da matéria de TEL. A matéria de TEL fala sempre nisso. Ou, se não foi a matéria de TEL, foi a matéria de instrumentos e medidas. Então, a matéria de instrumentos e medidas ou a matéria de TEL já falou um pouquinho sobre isso aqui. Isso aqui não é muito diferente de uma técnica chamada PCM, Pulse Code Modulation. Aliás, não é muito diferente, não. É exatamente igual, né? É exatamente igual ao PCM. Então, que é o PCM é a base da codificação utilizada em CD e é a primeira etapa da conversão para MP3 e outras conversões de compressão que se usa no qualquer outro tipo de áudio, né? Então, e existem três tipos de forma de converter: analógico, que é esse aqui verde, né? Em digital, que é esse aqui vermelho. E aí você pode dizer, mas esse aqui não é binário. E não é binário, esse vermelho aqui não é binário. Mas ele é digital porque a gente considera ele com finitos níveis, né? Finitos níveis significa que ele é digital. Ele não é binário, mas isso aqui poderia ser convertido para binário, por exemplo, considerando que esse cara aqui, vamos contar o número de níveis: 1, 2, 3, 4 níveis, né? 1, 2, 3. Tem esse nível aqui também: 4, 5, 6. Bom, com 6 níveis, você poderia considerar esse aqui 0, 0, 0. Esse aqui, por exemplo, esse aqui embaixo 0, 0, 1. Esse aqui 0, 1, 0. E nisso você tem uma conversão para binário, né? Você enviaria 0, 0, 0. Digamos que esse cara aqui seja, sei lá, 1, 0, 0. Então, você enviaria 000, 100 e assim por diante em binário. É assim que são transmitidas as músicas na internet, YouTube, Spotify, YouTube Music, Deezer e todos os outros esquemas de transmissão de música pela internet ou qualquer tipo de rede. A única diferença é que essa codificação aqui, PCM, ela exige muito bit, né? Dá para notar, muitos bits, e não seria possível transmitir com a internet, mesmo com a sua internet mais rápida possível, uma música. Para você poder converter, você também precisa de uma compressão. Então, esses bits todos aqui, eles são comprimidos em um número menor de bits, como se você estivesse zipando, né? Passando zip, né? Comprimindo, né? E aí a compressão reduz o número de bits, você transmite via internet, o seu celular recebe, e aí o seu celular desconverte, né? Ele descomprime, ele infla isso aqui para voltar a ser PCM para ele poder tocar, né? Então, o que você escuta é esse sinal vermelho aqui, com finitos níveis, né? E normalmente o número de níveis é 2 elevado a 16. É o padrão. O padrão comercial que se usa há muitos anos é 2 elevado a 16. Ou seja, o número de níveis aqui é 2 elevado a 16. Cada nível, cada nível possui 16 bits de codificação. Ou seja, eu botei 3 aqui, mas são 16 por padrão. Dá para notar que você vai explodir o número de bits rapidamente, né? Você precisa de compressão. 2 elevado a 16 é 65.536 níveis diferentes. Inclusive, o sinal pode ser negativo, né? Então, você tem metade desses níveis para os sinais negativos e metade desses níveis para os sinais positivos. E você tem dois canais.
porque a transmissão padrão de música é estéreo, né? Existem transmissões com multicanais, mas praticamente todos os álbuns de música, desde música clássica até a música pop, eles são gravados em estéreo. Então você tem dois canais, cada canal tem 65.536 níveis por amostra, cada amostra. E a separação entre as amostras é muito pequenininha. Ela é geralmente 1/44.000, é o mais comum. 1/44.000 é o tamanho entre as amostras, ou seja, é muito bit. Né? E só é possível transmitir graças à compressão, né? MP3. MP3 é uma típica compressão de música. Né? É interessante que MP3 é uma coisa relativamente mais nova, né? Então, por volta de 1998, começou a ter MP3 circulando pela internet. Não é uma coisa tão assim recente. Se não fosse pela MP3 e pelas outras conversões semelhantes a MP3, a gente não teria como receber sinal de áudio na internet, a não ser que você baixasse uma quantidade absurda, quase 1 GB de dados por CD, né? Alguma coisa perto de 800 MB de dados por um CD com 10 músicas. Né? Então, não seria impossível, mas seria certamente problemático. Ia ser difícil você conseguir ouvir a música na hora. Você ia ter que baixar por um tempo e aí depois ouvir. Né? Vídeo, então, impossível. Né? Graças à compressão, isso é possível. Então, essa aqui é a primeira etapa. Essa aqui é a primeira etapa que converte o sinal analógico mesmo, que sai do microfone lá do cantor ou da guitarra do guitarrista, e converte para um sinal digital com N níveis, né? Aliás, 2 elevado a N níveis. E existem basicamente 4 formas de fazer. E essas 4 formas dependem do seguinte: eles dependem da aplicação final, da velocidade que você precisa ter no conversor e da complexidade que esse conversor precisa ter. Então, depende principalmente do tipo de sinal que você está convertendo. É um sinal rápido, é um sinal complexo, é um sinal simples, é um sinal lento. O que tem no sinal vai decidir qual dos 4 conversores você vai usar, à exceção do primeiro, que ninguém usa, é só um conversor inicial para você entender a ideia. Né? Então, vamos para ele, que é o conversor rampa simples. O conversor rampa simples, ele tem uma ideia de ser possível fazer sem precisar de microprocessador. Então, isso é uma vantagem se a gente estivesse na década de 90. Né? Então, se a gente estivesse no meio da década de 90, e a gente quisesse fazer um conversor DA, aliás, AD, de analógico para digital, o conversor rampa simples ele é legal porque ele não precisa de microprocessador. O microprocessador, pela década de 90, era um pouco mais caro e difícil de usar. Você inevitavelmente precisava de uma memória, né? A gente viu isso lá na primeira aula, muito tempo atrás. O microprocessador antigamente precisava de memória, precisava de clock, um monte de sacanagens diferentes, e isso fazia com que ele fosse mais caro. Né? Fora que ele era mais caro mesmo, o microprocessador era mais caro. A partir de final da década de 90, início de 2000, o microprocessador caiu muito de preço e apareceu o microcontrolador, que é um microprocessador simplificado para você não precisar de clock, memória, ele tem tudo interno, tudo dentro. O próprio gravador costuma ser parte interna do chip, parcialmente, né? Eu vi conferir para serem gravados, como ver o Arduino, por exemplo, você grava o Arduino na própria placa que ele vem, né? Então o PIC também tem uma coisa semelhante a essa ideia. E a ideia do rampa simples é usar um DA. Você tem um DA, né? Então ele usa um DA dentro do AD, ou seja, ele tem um conversor digital para analógico dentro do conversor analógico digital. Então ele usa um DA que está alimentado a um computador.
Então, tem aqui um contador ligado a um DA. E esse contador conta em BCD. Então, BCD é o código padrão de contagem dos contadores. Então, se você aprendeu contadores em digitais do semestre do ano retrasado, eu acho, né? Você aprendeu o contador e você aprendeu o contador BCD, certamente. O contador BCD é o contador mais comum. Então, esse contador BCD, ele conta 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1 e assim por diante, como todo contador BCD, né? Como o contador BCD está ligado ao DA, o DA vai receber uma escadinha de contagem. Então, ele vai receber uma escadinha 0, 1, 2, 3 e assim por diante. 4, 5, 6, 7, 8. O conversor DA, quando ele recebe uma escada de valores em binário, ele vai te dar uma escada de valores em analógico. Né? Na verdade, não é exatamente analógico. A gente viu isso na primeira aula. Na verdade, ele é um tipo de digital de M níveis, né? Mas, na prática, a gente chama isso de analógico. Então, a saída do DA, que é aqui, ó, essa aqui é a saída do DA. Saída. A saída do DA vai ser uma escadinha. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o último nível, assim por diante. Então, esse daqui é a saída do DA. Esse cara aqui é 0, 0, 0. Esse cara aqui é 0, 0, 1. Esse cara aqui é 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Estou contando em binário e escrevendo em decimal, né? E assim por diante. Porque é assim que o DA funciona, né? O DA você coloca um valor em binário e ele converte para um valor de tensão que é proporcional ao binário. Então, por exemplo, isso aqui poderia ser 1 volt. Poderia ser 1 volt. Geralmente não é 1 volt, geralmente é um valor baixinho, né? Até porque se isso aqui for 1 volt, eu estou indo até 7 volts, né? Com 3 bits, eu estou indo até 7 volts. Então, esse valor aqui seria 7 volts. Mas, normalmente, não é 1 volt por step, né? Normalmente, você não usa 1 volt por step. Então, isso daqui vai subindo. Tum, tum, 2 volts, 3 volts, 4 volts, 5 volts, 6 volts, 7 volts. Quando chega em 7 volts, ele não tem o que fazer a não ser voltar para zero. Se eu tiver com 3 bits, né? Se eu não tiver 3 bits, se eu tiver 4 bits, ele pode subir mais a escada. Ele vai subir a escada até 15, né? 2 elevado a 16, 2 elevado a 4 menos 1. Então, quando eu chego aqui em 7, eu caio. Então, eu só consigo medir tensão até 7 volts aqui nesse conversor que eu estou pensando, né? Essa tensão aqui da saída do DA, ela vem para cá, ó, ela vem para cá. Então, essa tensão aqui, que é a tensão de saída do DA, ela vem para cá, V saída. E ela é comparada com a entrada analógica. Então, aqui a sua entrada analógica, digamos que ela seja analógica, né? Digamos que ela seja 2,35 volts. Então, botei um valor quebrado maluco aí, porque a gente está falando sobre um sinal analógico que não tem um valor definido de casas decimais, tem ruído, tem tudo, né? Então, está aqui, nesse momento, o valor que eu quero converter é 2,35 volts, né? Então, o que vai fazer? A primeira etapa aqui, é comparar esse sinal aqui com o V saída com o 2,35 volts. Então, esse sinal do V saída, ele é proporcional à contagem no momento. Então, ele vai ser 0 volts, mas logo em seguida ele vai ser 1, depois ele vai ser 2, depois ele vai ser 3 e assim por diante. Quando ele for zero, você vai ter 0 entrando no VD e um valor aqui que eu chutei, 2,35 volts,
entrando na entrada analógica, né? Então, esse cara aqui tem uma alimentação de forma em que essa porta aqui, AND, isso aqui é uma porta AND, não é isso? Então, isso daqui vai ter uma alimentação de forma que essa saída aqui dê o seguinte, ele tem que dar o seguinte, se VE, que é a tensão de entrada, for maior que o V saída, isso aqui é basicamente um comparador, né? E se o VE for menor que V saída, você tem diferentes níveis aqui no comparador. Isso aqui é um comparador que compara os sinais que tá entrando no negativo e no positivo, né? Então, como eu coloquei o VE, né, V entrada, no negativo daqui, né? Se o VE for maior que o V saída, você vai ter 0, né? Então, por quê? Porque eu quero alimentar esse cara aqui com mais 5 e 0 volts aqui embaixo. E se isso aqui for menor, né? Se o VE for menor do que esse aqui, você vai ter 5 volts. Certo? E aí é o seguinte, eu estou achando que isso está ao contrário. Eu peguei esse cara aqui, menos mais, mas eu estou achando que está ao contrário. Pelo seguinte, é o seguinte, esse clock aqui, ele está onda quadrada, né? Quando aqui for 0, 0 com qualquer coisa numa porta-end dá 0. E 1 qualquer coisa num porta-end vai dar o quê? Vai dar o clock. E o que eu queria era... Não, tá certo. Tá certo. Tá certo. É isso aí mesmo. Então, olha só. O que vai acontecer? Quando eu iniciar o processo, eu vou estar entrando aqui com 0. Né? E o VE é maior que o V saída. Né? Então, dá 0. Aliás, desculpa, o VE é menor que o V saída. Porque o... Não, esse cara aqui é 2,35. E esse cara aqui é 0. Não, o VE é maior que o V saída. Não, então tá certo. Tem que estar... Realmente tinha que estar ao contrário. Deixa eu começar isso aqui de novo. Colocando agora o certo. O certo é esse aqui, ó. Negativo embaixo, positivo em cima. Agora tá certo. Se o VE... Esse aqui é o V saída. Se o VE for maior que o V saída, aí você tem 5 volts. Agora tá certo. Esse cara aqui, então, é 0 volts e esse cara aqui é 5 volts. Incrível, porque eu peguei isso aqui, esse negócio aqui de um livro, mas o livro deveria estar invertendo alguma coisa e não deixou claro, né? Tava errado. Mas tudo bem, vamos lá. O VE é maior que o V saída, eu tenho 5 volts. Se eu tenho 5 volts é 1 lógico, né? E esse 1 lógico aqui, AND, o clock, vai dar o clock. Então, o contador vai estar recebendo o clock. Se o contador está recebendo o clock, ele está contando. Então, ele conta 0 e 0 vai dar 0 volts aqui na saída, 0 volts. E aí ele vai contar 1 e o 1 dá 1 volt. Aí ele vai e conta 2 e o 2 dá 2 volts. E lembra que eu chutei aqui 2,35 de input? E aí o 2 vai para o 3. O 3, então, te dá 3 volts. Né?
Quando ele dá 0, eu tenho 5 volts aqui, porque o saída é 0. E esse cara aqui é 2,35. Né? Agora, quando eu chego nesse estado aqui, o 3 volts, eu tenho 2,35 maior que 3, não é? Então, eu vou ter inversão aqui, eu vou ter o VE menor do que o V saída. Então, se o VE for menor que o V saída, esse cara aqui, esse comparador vai dar 0 volts. O 0 vindo para cá, qualquer coisa em de 0 dá 0. E o 0 aqui vai parar a contagem. Você vai parar a contagem nesse nível aqui, 3, que é o nível imediatamente superior ao VIN. Vamos imaginar que o VIN troque para 1 volt, 1,1 volt. O que vai acontecer? Eu dou clear para resetar a contagem e ele conta novamente. 0, 1, e aí ele vai parar aqui no 2. Por que ele vai parar no 2? Porque o 2 é maior que 1,1, e aí ele vai paralisar a contagem. Né? Então, o conversor rampa, ele vai subindo a rampa até que ele ultrapasse o valor de VIN. Quando ele ultrapassar o valor de VIN, ele para. Ele para e aí a contagem e a conversão acabou. A saída da conversão é a saída do contador digital. Se eu parar aqui nesse ponto, né, no 3 volts, né, o contador digital vai estar com 3 bits, ele vai estar dando 0, 1, 1. Né? Porque 0, 1 é 3. Esse 3 aqui é a saída do conversor. Ou seja, você converteu uma tensão de 2,35 volts para digital 0, 1, 1. Para digital binário 0, 1, 1. Aí alguém pode falar, pô, mas ficou horrível. 2,35 é até mais próximo de 2. Né? E fora que você está aproximando, está pegando 2,35 e aproximando para 3. Né? Isso está horrível. Mas também o que você esperava? São só 3 bits. Né? Se você tivesse um número de bits absurdamente mais alto, esse erro ia ficar ínfimo. Né? O tamanho do step também não pode ser 1 volt. 1 volt é um tamanho grande demais para um step. Então, se o step fosse pequenininho e você fosse subindo a rampa devagarzinho, né? Devagarzinho na direção do step, na direção do tempo, né? Você ia conseguir chegar num valor mais próximo da tensão de entrada, né? Mais aproximado da tensão de entrada. Então, aqui eu tenho um exemplo com 4 bits. E aqui você tem a contagem de 0 a 15. Né? E aí ele tem 0, 1, 2, 3, 4, 5, assim por diante. Né? Cada um nesse nível aqui até o 15 volts. E nesse caso, com 4 bits, eu tenho o 15 volts é 1, 1, 1, 1, e o 0 volts é 0, 0, 0, 0. Então ele vai contando. No momento que ele ultrapassar o valor de VIN, então digamos que VIN seja 6 volts. 6 volts. Então, 6 volts está aqui, né? 6 volts. No momento que ele ultrapassar o valor do VIN, vamos botar o VIN um pouquinho mais baixo, vou botar 5,9 volts. Então, no momento que ele ultrapassar os 5,9 volts, ele para a contagem. Então, ele pararia a contagem, ele não faria mais isso aqui. Ele pararia a contagem aqui nesse ponto e ele esperaria você, então, dar reset para fazer a contagem de novo. Né? Então, esse valor aqui, esse 6, seria 0, 1, 1, 0. Então, 5,9 volts converteria para 0, 1, 1, 0, com 4 bits. Com 4 bits. Eu estou imaginando que o tamanho do step ou do passo é 1 volt. Não necessariamente precisa ser. Você poderia ter um step muito menor do que 1 volt.
né? E aí o máximo seria 15 vezes o tamanho do step. Digamos que o step seja 0,1 volt. Então, você teria a conversão de 0 a 1,5 volts, que daria para medir uma pilha, por exemplo. E daria para medir muito bem uma pilha, né? Se você tivesse o máximo de step 1,5 volts, 1,5 dividido por 16, aliás, dividido por 16, isso, 1,5 dividido por 16, você teria essa tensão aqui, que é mais ou menos 10 milivolts, né? Multiplicando aqui por 1.000. Aliás, não, desculpa, 93 milivolts. Seria mais ou menos 100 milivolts, e você conseguiria medir uma pilha com uma precisão de 100 milivolts. Que, é mais que o suficiente para medir uma pilha. Ninguém precisa medir uma pilha com a precisão absurda de microvolt, né? Mas e se eu quiser medir com a precisão absurda? Você pode aumentar o número de bits. Se você aumentar o número de bits, ele vai ter uma contagem com mais stepzinhos. Até chegar no valor de tensão máxima que você pode ter. Digamos que a sua tensão máxima seja, mais uma vez, 1,5 volts, né? E se você tiver, por exemplo, 6 bits, você tem 2 elevado à sexta, que dá 64 steps. 64 steps já dá para converter num valor assim bem pequeno, né? E com uma precisão bem maior. Se você pegar a calculadora de novo, olha só, 1,5 dividido por 64, você já tem 23 milivolts de precisão, né? Que é uma precisão bastante boa. Muito melhor que o necessário para medir uma pilha. O que vai acontecer, então, se eu passar o valor máximo, né? O que acontece se eu atingir o valor máximo? Nesse caso aqui é 15 volts. Então, se eu colocar o VIN maior que 15 volts, por exemplo, 16 volts, ele nunca consegue atingir o valor suficiente para paralisar a contagem. Então, ele nunca paralisa a contagem. E você precisa saber que isso aconteceu para que você possa indicar no multímetro ou indicar em algum lugar que a tensão está maior que o máximo, né? O multímetro indica, ele indica um ponto alguma coisa quando a tensão passou do máximo, né? E aí você sabe que ele está além do máximo. O conversor rampa simples, ele tem um defeito, ele é muito lento, porque ele precisa subir até o nível da tensão que você está na entrada. Se você tiver com 10 volts na entrada, ele precisa subir até aqui, né? Então, ele precisa de um montão de clocks para poder chegar até aqui. Se você tiver com 3 volts, ele precisa subir até aqui. Então, dependendo do número do step, do valor da tensão de entrada, ele vai precisar subir mais ou menos, né? Se você considerar que o normal, quando você tem um medidor, o normal é você botar a escala perto do dobro do que você quer medir, né? Isso é uma antiga forma de garantir que você está medindo dentro da faixa. Então, você tem uma faixa de 0 a 15, então o ideal é que você esteja tentando medir alguma coisa que seja 7,5 volts, 7, 8 volts, né? Isso é usual. Usual é que você bote uma escala que seja perto do dobro do que você quer medir. Então, como você está tentando medir alguma coisa que é metade da faixa, né? Se você tiver esse cara aqui, 2 elevado a n, na verdade é 2 elevado a n menos 1, e esse cara aqui, 0, o normal é que você, com 2 elevado a n níveis, você subindo até metade da rampa, se você sobe até metade da rampa é 2 elevado a n dividido por 2.
o que te dá 2 elevado a n menos 1. Então, cuidado aqui que esse cara aqui, o menos 1 está fora, e esse cara aqui, o menos 1 está no expoente. Né? Isso significa, então, se você tem 4 bits, você vai subir até metade da rampa, o que significa que com 4 bits, você vai precisar de 2 elevado a 3 clocks. 2 elevado a 3 clocks, que dá 8 clocks. Se você tiver 8 bits, você vai subir até metade da rampa, que é 2 elevado a sétima, que dá 128 clocks. E isso aqui é exponencial. Se você tiver 16 bits, você vai subir até 2 elevado a 15, que dá mais ou menos 32 mil clocks. Então dá para notar que esse conversor é lento. Ele precisa de uma quantidade enorme de clocks para poder chegar na metade da rampa, que é a faixa que você normalmente usaria. Né? Então, isso é o principal defeito do rampa simples. Ele é um conversor muito barato, porque ele só utiliza um operacional. O DA é feito de resistores. O DA é basicamente feito de resistores. E o microprocessador você já vai precisar mesmo. O microprocessador você precisa de qualquer forma. Então, o microprocessador ele ficaria responsável pelo contador aqui. Ele também pode incluir essa função end aqui. Então, você pode incluir a função end e o contador e o clear, todos os processos dentro do programa do microprocessador. Né? E o contador aqui, ele não precisa se preocupar com o preço em relação ao número de bits. Se esse computador aqui for 4 bits ou for 16 bits, ele custa basicamente a mesma coisa. Porque como você hoje usa microprocessador, o microprocessador tem um montão de portes disponíveis. Né? Então, não tem diferença de preço entre o de menos bits e o de mais bits. E isso significa que esse computador é bastante barato. Ele é barato porque ele só precisa de um operacional e do microprocessador, basicamente. Inclusive, existem microprocessadores, como o próprio PIC, que têm operacionais embutidos no processador, ou seja, você não precisa de nada para poder fazer um conversor rampa simples com o PIC. Ele já tem o conversor, ele já tem ele já tem uma saída analógica. Aliás, desculpa, a única coisa que você precisa é de um DA, né? Então você tem, a única coisa que você precisa para fazer um conversor rampa simples com PIC é um DA, que são os resistores. Mas, só isso, mais nada. Então, isso significa que ele fica muito barato, só que ele é muito lento. Ele é muito lento. Né? Ele é muito lento porque ele precisa sempre subir até metade da rampa, que dá 2 elevado a n menos 1 clocks. Com n o número de bits, e o número de bits for alto, você precisa de um montão de clocks até chegar no sinal de entrada. Né? Então, ele é lento, mas é barato. E ele também tem uma coisa interessante, ele é bastante confiável em relação a ruído. Então, ele é um conversor confiável em relação a ruído. Por quê? Então, imagina que você esteja subindo com a rampa. Né? Você vai subir até o valor de VIN. Então, aqui está o valor de VIN. Então, a rampa está subindo. Imagine que nesse caminho em que a rampa está subindo, o meu VIN dá uma variada. Ele dá uma variada maluca. O máximo que pode acontecer é ele atingir esse valor aqui e parar aqui. Né? E aí não é culpa minha, porque esse ruído aqui existe. Eu tenho esse ruído aqui e não tenho o que fazer. Né? Se existe ruído, a minha medição vai ter ruído. Então, o máximo que pode acontecer é isso aqui, ó, ele chegar num valor, por causa do ruído, um valor menor do que o correto. Se eu fizesse essa conversão de novo,
Se eu fizesse essa conversão de novo, e eu pegasse um momento em que o sinal estivesse um pouquinho mais elevado, eu vou fazer isso aqui. Vou pegar um sinal com um ruído um pouquinho mais elevado. Então, estou subindo aqui, estou subindo, subindo, subindo. Aonde eu chegar, eu vou converter. Né? Então, ele é bastante imune ao ruído, porque o máximo que pode acontecer com esse conversor é o ruído incomodar um pouquinho na hora de finalizar a rampa. Na hora de finalizar a rampa, eu tenho o defeito do ruído. Outros conversores não têm essa sorte do conversor rampa simples. Né? Mas o fato é que o rampa simples é tão lento que ele não vale a pena ser usado mesmo com essa imunidade a ruído que ele possui. Né? O conversor rampa simples ele pode ser feito com microprocessador. Se ele for feito com microprocessador, você só precisa do microprocessador, do DA e do operacional de entrada. Esse operacional ele pode estar dentro do microprocessador se o microprocessador tiver operacional interno. E o PIC tem 4 operacionais internos exatamente para isso. O PIC tem 4 operacionais internos exatamente para você fazer conversor AD, né? Conversor analógico digital. E aí você pode implementar um rampa simples, né? Por software, né? Como é que o seu software vai implementar isso? Isso aqui pode ser, por exemplo, porte B do PIC, né? Então ele vai fazendo o seguinte: ele vai fazendo porte B igual a porte B mais 1. Se ele fizer porte B igual a porte B mais 1, a rampa vai subindo. Né? Ele vai somando 1 em decimal. Né? Se ele soma 1 em decimal, como o porte B tem 8 bits, você então tem aqui um conversor de 8 bits. Ele vai fazer assim, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, e embaixo 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. E assim por diante, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Então ele vai convertendo, né? Esse cara aqui vai ser um nível de tensão 0 volts. Esse cara aqui vai ser um nível de tensão pequenininho. Né? Vai ser 1 vezes o tamanho do step. Se o step for 1 volt, vai ser 1 volt. Esse cara aqui vai ser 2 vezes o tamanho do step. Quem decide o tamanho do step é você quando você for fabricar o DA, você for montar o DA. Né? Pode montar o DA com steps menores ou com steps maiores. Ele vai convertendo, 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 vai subindo. Quando ele chegar em tudo 1, ele vai ter 255 vezes o V-step. Quando a rampa ultrapassar o valor do VIN, a rampa está subindo. Quando ele ultrapassar o valor do VIN, digamos que isso aconteça aqui. Quando ele ultrapassar o valor do VIN, eu aviso o microprocessador que isso aconteceu. Né? Aqui pode ser menos mais ou mais menos, tanto faz, porque você pode avisar o microprocessador com 0 ou com 1. Né? Tanto faz. A única diferença é o programa. Né? Você vai refazer o programa para que ele entenda que 0 é para continuar a contar e 1 é parar a contagem. Né? E aí, então, isso você pode colocar menos aqui e mais aqui sem problema. E isso com o microprocessador facilita bastante, porque você já precisa de um microprocessador para fazer qualquer coisa. Né? Então, o microprocessador, depois que isso acontece, depois que ele passa de VIN, está na hora dele pegar o valor do porte B e enviar para um display, enviar para qualquer outro lugar, para você poder ver a conversão executada, né? Para você poder medir, né? Propriamente dita, a conversão que está sendo executada. Eu tenho aqui no Proteus um conversor rampa simples, feito com PIC. Então, eu fiz com PIC um conversor rampa simples. Eu vou mostrar aqui para vocês.
espero que o Proteus não dê problema. Hoje é o dia das coisas darem problema. Como deu erro maluco no um monte de erros malucos no Teams, né? Então, olha só, o que eu fiz aqui? Nossa, como ficou feio isso aqui. Peraí, deixa eu arrumar. Isso. O que eu fiz aqui? Então, esse aqui está o PIC, né? E aqui tem um display de LCD, né? O PIC está ligado num DA0808. DA0808 é um chip de conversão a digital analógico. Então, o porte B do PIC, que está aqui, ó, o porte B do PIC está ligado, o porte B aqui do PIC está ligado no conversor DA. E o conversor DA está ligado num operacional extra. Esse operacional extra aqui, ele é usado porque o conversor DA 0808 tem saída de corrente, ele não tem saída de tensão. Isso é normal de conversor DA. Conversor DA, em chip, em formato de chip, a saída é corrente. Então, isso significa que a saída, ao invés de ser tensão, ela é uma corrente. A saída corrente é mais precisa do que a saída tensão. Então, é por isso que todos os DAs usam saída corrente. Mas, quando você precisa de saída tensão, que é o nosso caso aqui, eu uso um operacional, simplesmente, para converter tensão em corrente em tensão. Então, essa saída aqui, esse nível aqui, eu coloquei para a gente medir no osciloscópio. Agora, eu estou achando estranho porque eu mandei rodar e ele não rodou. Deve ser porque eu não coloquei o programa. Deve ser isso. Vamos botar o programa. Então, vou botar aqui o programa. Vou carregar o programa. Está sem programa esse Proteus. Então, aqui, isso aqui, Proteus. Rampa LCD, está aqui. Rampa LCD. Então, vou botar OK. Então, ele deve funcionar aí. Pelo jeito, não. Não funcionou. Pô, ainda bem. Então, olha só, ele está funcionando. Ele está convertendo, usando rampa simples, ele está convertendo ele está convertendo sinal de entrada. O sinal de entrada, então, está aqui. Ó. Esse aqui é o sinal de entrada. É um potenciômetro, né? Ligado um lado em 5 volts e o outro na massa. De forma que eu consigo variar a tensão de entrada aqui analogicamente, ó, de acordo com o potenciômetro, tá vendo? Ó, tanto que eu troquei aqui, ó, e ele está medindo 2,50 e pouco. Né? Se eu colocar aqui um osciloscópio, vou botar aqui um osciloscópio, para botar um novo sinal, eu preciso desligar. Tá, botei aqui um osciloscópio. Vou pegar esse osciloscópio, eu acho esse Proteus uma droga, cara. Eu não sei se todo mundo está vendo isso aí, porque pode estar pequenininho demais. Deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar para todo mundo ver. Tá quase. Zoom to área. Vou tentar de novo. Vou tentar botar um zoom aqui para todo mundo ver. Tá. Acho que agora está um pouco maior para o pessoal ver. Eu vou pegar aqui e vou colocar esse osciloscópio para mostrar essa saída aqui, que é a saída do conversor DA. Né? Se eu, então, olhar o osciloscópio, o que eu vou ver vai ser a rampa. Pelo menos é o que eu queria ver. Mas, pelo jeito, eu não estou vendo nada. Devia ser uma rampa, tanto que aqui está variando, ó, mas não estou vendo nada. Deixa eu ver aqui. O A, channel A, AC. Opa, já estou vendo alguma coisa. Tá lá a rampa.
Cara, como esse Proteus é uma droga, cara. Meu Deus, muito ruim. Bonito. Então tá aqui a rampa. Vou passar aqui para descer, porque se eu não passar para descer, a rampa fica com esse slopezinho. Aqui, legal. Então, o que está acontecendo aqui? Isso aqui é a rampa de conversão. Então, o computador vai contando e vai subindo a rampa, né? Quando ele chega no valor da tensão de entrada, que no meu caso aqui é 2,5 volts, ele para a conversão, né? Então, se eu colocar aqui uma tensão menor, eu vou botar aqui uma tensão menor, ele vai subir menos a rampa. Olha lá, está subindo menos a rampa. Ó. Tá vendo que a rampa reduziu bastante? Ó, agora a rampa está bem menor. Ó. Vou botar um valor menor ainda. Menos. Reduzir para meio volt. Olha lá. Quanto menor o sinal for, menos a rampa vai subir, né? Então, agora eu vou botar para perto de 5 volts. A rampa vai subir para caramba. 4,8 volts. A rampa subiu, está até acima do máximo do meu osciloscópio. Olha lá, a rampa subiu até o final para poder chegar no valor, né? E como é que o microprocessador sabe o que ele precisa enviar para o display? Né? Como é que ele sabe? Porque quando a rampa para de subir, é o momento que acaba a conversão. Quando a rampa parar de subir, o valor que eu tenho em porte B, que é o que está ligado no conversor, é o valor da conversão. Né? O valor que eu tenho no porte B quando você termina a conversão, o valor que eu tenho em porte B é o valor que é imediatamente maior que a rampa. Imediatamente maior que vem. Então, é o valor que eu preciso paralisar, né? E é o valor da conversão. Então, se eu parar perto do máximo da rampa, né? Se eu parar perto do máximo da rampa, significa que o valor de conversão vai estar próximo desse valor aqui, tudo 1. Digamos que eu pare aqui. Se eu parei aqui, significa que esse aqui é o valor que é imediatamente maior que o VIN. Né? Então, se eu parei lá no último carinha, pontinho, significa que esse cara aqui é imediatamente maior que o VIN. Então, esse cara aqui, que digamos seja 0, ele é o valor de conversão que eu vou ter. Esse valor aqui é o valor do porte B, e ele se você converter aqui, ele é 254, não é isso? 254. Esse valor aqui é 254. O que você precisa fazer para converter para dar atenção aqui em cima? Ó, ele vai dar atenção. Ó, o que você precisa fazer? Você precisa multiplicar 254 vezes o tamanho do step. O tamanho do step. Qual é o tamanho do step desse conversor aqui? Ele depende desse operacional aqui. Ó. Esse operacional aqui, ele está colocado para ter ganho 1. Então, com ele para ganho 1, e esse DA tem máxima saída igual a 5 volts. Então, isso significa que quando você tiver tudo 1, eu vou ter 5 volts na saída do DA. E 0,0000000, eu vou ter 0 volts. Né? Então, o que você precisa é saber
o número de níveis que tem entre essas duas etapas, que são 255 níveis. O último nível é 255, aliás, são 256 níveis, o último nível é 255, e o primeiro nível é o nível 0. Então, a única coisa que você precisa saber para fazer o tamanho do step é dividir 5 por 255. Esse é o tamanho do step. 5 dividido por 255. Então, esse último carinha aqui vai ser 254 vezes 5 dividido por 255, que dá praticamente 5 volts, né? Então, vai dar um valor bem alto lá, perto de 5 volts. Ó. Inclusive, eu pedi para o PIC para ele aproximar, com 2 casas decimais, ele aproximar para 5 volts. Deixa eu mostrar o programa para vocês. O programa é bem fácil. Mas, de qualquer forma, a gente vai ver o programa mais para frente, com mais detalhes. Então, o programa eu fiz em C, não fiz em Assembly, não. Chama Rampa Simples LCD. Cadê? Rampa LCD. Professor, C. Oi. a gente tem uma dúvida, tipo, eu pelo menos tenho. Como é que a gente pode testar o código que a gente fez em Assembly, tipo, botar no Proteus? Tipo, A forma mais fácil de fazer isso é você usar o próprio montador do Proteus. ele tem? Ele tem um próprio montador. Inicia um novo trabalho, um novo projeto, e diz que você quer usar o PIC e você quer usar a Assembly. Ele automaticamente abre uma abinha Tá. .asm, aí você cola lá o seu código e ele monta para você do ladinho. Ele monta para você e Beleza. funciona. É mais fácil até do que em C. Porque em C você precisa compilar, gerar o X e ir no Proteus e carregar o X, que é o que eu fiz agora há pouco. Né? Sim. Obrigado. É mais prático. Né? Olha só, aqui está o while, né? Enquanto o comparador não for zero, né? Esse aqui é o comparador do PIC. O comparador é zero quando ele ultrapassa, quando a rampa ultrapassa o valor de VIN. Ou enquanto ele não for 255, porque se ele for 255 é que ele passou do máximo. Né? Enquanto isso não acontecer, eu somo 1 no porte B, ou seja, eu avanço a rampa. Então a rampa vai avançando, até chegar no valor que seja imediatamente igual ao VIN. Quando isso acontecer, eu faço essa conta aqui, ó. Multiplico o porte B por 5 dividido por 255, e aí tem umas cagadinhas extras para poder enviar para o LCD. Em C, você envia para o LCD com o comando LCD Alt. Então eu envio VIN igual, depois eu envio o valor, depois eu envio um Vzinho para ele mostrar o valor para mim aqui. Eu não sei quanto, V. E aí ele mostra o valor para mim, V. Né? Se você notar um negócio interessante, eu uso o porte B para 2 coisas. Eu uso o porte B para o conversor, né? Olha lá, o conversor usa o porte B, e também uso o porte B para o LCD. Ó, o LCD também usa o porte B, né? Como é que ele faz para saber o que está sendo enviado para o LCD e o que está sendo enviado para o conversor R2R, né? Para o conversor DA? Ele sabe pelo seguinte: eu uso o RA1, eu uso no enable do LCD. Então, enquanto a rampa está subindo, eu estou com esse enable 0. E aí ele ignora a rampa. Ele ignora os dados que estão sendo enviados para a rampa. Né? Quando está no momento de enviar alguma coisa para o LCD, eu jogo esse cara aqui para 1. Eu jogo esse fio aqui para 1. Né? Estou tentando iluminar esse fio, mas não consigo. Mas eu jogo esse fio aqui para 1. E aí eu envio os dados para o LCD. Ou seja, eu só envio os dados para o LCD quando a rampa acaba. A rampa acabou, eu envio os dados para o LCD. E o que eu faço depois? Eu faço uma rampa de novo. Porque o contador é para sempre. Ele sobe a rampa,
manda para o LCD, volta para o zero, sobe a rampa, manda para o LCD, volta para o zero. E essa subida da rampa, ela está aqui, ó. Quer ver? Ela está aqui, ó. Vou paralisar a conversão. Não sei se vocês estão vendo aqui essa cagadinha aqui, ó. Ó, esses dados malucos aqui, ó. Esses dados malucos aqui são os dados enviados para o LCD. Então, esses dados aqui tá ruidoso, porque, se não me engano, ele não está conseguindo pegar dados tão rápidos com esse osciloscópio. Não é assim ruidoso, não. Se a gente estivesse vendo no osciloscópio, é quadradinho, bonitinho. Mas esse valor aqui, ele é o PIC enviando para o LCD. Então, o PIC envia para o LCD, e aí ele vai, desce a rampa, tem um delayzinho, né? Ele desce a rampa e começa a conversão de novo. Aí ele sobe a rampa de novo. Quando ele ultrapassa o VIN, ele manda os dados para o LCD e reinicia, né? O defeito desse conversor é que ele demora muito. Quer ver? Eu vou trocar aqui a tensão de entrada. Ó, eu vou trocar a tensão de entrada. Olha o tempo que demora. Troquei a tensão de entrada. Ó, demora um tempão para ele conseguir converter, né? E tem um detalhe também, né? Isso aí todo conversor tem. A tensão de entrada não é igual à medida, porque ela é o step imediatamente maior. O step imediatamente maior, né? Então, ele é um pouquinho diferente. Você tem aqui algumas tensões que vão dar mais próximas. Ó, 2,79 dá um pouco mais, mas sempre dá mais, né? Sempre dá igual ou maior. 2,89 deu 2,92. Para você melhorar isso aqui, o único jeito é você ter mais bits. Então, para você medir com 8 bits, é realmente muito ruim. 8 bits é muito ruim para medir tensão, né? Pode ser suficiente, 3,04 e 3,07 não é um problema tão sério. Pode ser suficiente para a sua aplicação, mas geralmente 8 bits é pouco. Os multímetros, eles usam 24 bits ou 32 bits para poder fazer a conversão, né? É um exagero, mas ele tem uma precisão absurda. O multímetro digital tem uma precisão absurda, né? Mas 16 bits já é mais que suficiente para fazer a maior parte das coisas. Mas 16 bits é enrolado fazer com o PIC, porque o PIC é um processador de 8 bits. Então você tem que ter duas portas separadas, fazer uma montagem maluca. Então, por isso que eu escolhi aqui usar um conversor de 8 bits, né? É bem legal aqui o esquema de conversão. Também é bem legal o programa. Então, a gente vai ver esse programa aqui com mais cuidado nas próximas aulas. Como que é o esquema, como é que usa o semicon, que é o comparador do PIC. Mas, assim, de forma rápida, o que ele vai fazendo é subindo a rampa, um porte B++, né, mais um. Porte B++ significa porte B igual a porte B mais 1. Então, ele vai somando até chegar ao valor o valor do VIN. Quando ele chega no valor de VIN, ele converte e envia para o LCD. Tem 100 milissegundos de delay e aí ele volta para cá e reinicia a contagem, né? Então, ele é bem prático. Ao longo dos anos, as pessoas pensaram em como fazer para melhorar a velocidade do rampa simples sem causar nenhum dano no conversor, né? O rampa simples ele é muito lento, porque ele precisa subir a rampa até o valor de VIN. Então, se ele subir a rampa até mais ou menos metade do valor máximo, né? Então, esse aqui é o valor máximo. E VIN sobre 2, desculpa, VIN sobre 2 não, V máximo sobre 2. Se o VIN for V máximo sobre 2, ele vai subir até metade da rampa, e essa metade da rampa aqui vai dar 2 elevado a n menos 1, como a gente viu, clocks necessários para você subir até metade da rampa. 2 elevado a n menos 1 clocks é muito clock,
mesmo com megahertz ou gigahertz de clock, é muito lento para você poder fazer uma conversão, né? Mas ele é útil, é simples, e ele é mais simples de explicar, por isso que eu dou ele é mais simples de explicar do que o próximo. O próximo, então, é o conversor de aproximações sucessivas. Ele tem o mesmo circuito, ele é o exato mesmo circuito. Se ele for feito com microprocessador, ele é o mesmo circuito. Só muda o programa. Então, no programa, eu vou fazer um esquema diferente de subir a rampa. Em vez de ir subindo a rampa, eu vou fazer um esquema diferente. Eu vou comparar bit a bit, desde o mais significativo até o menos significativo, para saber se ele deve ser 1 ou se ele deve ser 0. O conversor de aproximações sucessivas ele é muito mais rápido do que o rampa simples, mas ele tem um defeito. Primeiro eu vou falar a vantagem dele, ele é estupidamente rápido, né? Então a contagem é diferente, não é uma rampa, ele é muito mais rápido, ele chega num instante no valor correto, e ele tem o mesmo circuito do rampa simples, exatamente porque ele é o mesmo circuito e ele tem uma vantagem, o rampa simples passou a não ser muito usado. Então, inclusive, aqui no Proteus, eu vou mostrar uma aproximação sucessiva só trocando o programa. Eu não vou trocar nada, só o programa. Só trocando o programa, eu vou trocar ele de rampa simples para aproximação sucessiva. Então, eu tenho 2 programas feitos com o mesmo circuito, né? Como que ele faz isso? Ao invés dele ir subindo a rampa, ele pega o mais significativo bit, que nesse caso aqui eu botei com 4 bits, para simplificar a nossa vida, eu botei com 4 bits, ele vai primeiro no mais significativo e joga 1. De cara, ele vai no mais significativo e joga 1. Então, em vez de ele ficar subindo a rampa, subindo, até o valor de VIN, ele vai direto no mais significativo e joga 1. Quando ele faz isso, a saída do conversor pula de 0 para o valor que tem 1 aqui. O valor que tem 1 aqui, se você fizer a conversão 8421, e eu fiz uma cagada aqui. Eu devia ter um 0 a mais aqui, né? Uhum. Fiz uma cagada aqui, devia ter um 0 a mais aqui. Vamos fazer essa conversão aqui, que eu botei um 0 a menos. Agora vamos. 16, 8, 4, 2, 1. Então, imagina que o VIN é 27 volts. Certo? Então, o VIN é 27 volts. Imagina que o step é 1 volt. Isso significa que a saída do conversor é o valor em binário vezes 1, ou seja, é o valor em binário. Então, aqui, ele vai e joga 1 no mais significativo, direto. Esse 1 aqui dá 16. Então, a saída do DA é 16. Aí ele compara 16 com 27, que é a entrada. Né? E se o VIN for maior que o Vout, e nesse caso 27 é maior do que 16, não é? Aqui está escrito sim, é maior. Se for maior, ele mantém esse cara aqui 1. Ele mantém esse cara aqui 1. E ele vai para o próximo bit. Esse bit aqui, o que ele faz? Se eu jogar ele para 1, a saída do conversor vai para 24 volts. 16 mais 8, 24. 24 é maior que 16? Desculpa. 24 é maior que 16, estou doidão. 27 é maior que 24? Que 24? Sim. Se a resposta for sim, ele mantém esse 1 aqui e vai para o próximo. Tá vendo que aqui está mantido? 1, ele vai para o próximo. Se eu jogar esse cara aqui para 1, eu tenho 28. 28 não pode, porque 28 é maior que 27. Né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o seguinte. Ele vai para o próximo bit. Ele vai tentar o próximo bit aqui. Ó. Ele vai tentar o próximo bit aqui.
Mas esse bit aqui, ele não vai manter o 1, ele vai botar 0. Porque se ele mantiver 1, vai ficar 28. 28 é maior. Então, ele vai testar esse aqui. Né? Se ele testar esse aqui, vai dar 24, né? 24 mais 2, 26. E 26 é menor que 27. Então, sim. E, finalmente, ele vai chegar aqui no último carinha, vai dar 27 e ele vai terminar a conversão. Ou seja, a conversão ela é feita bit a bit. Né? Eu estou iniciando aqui com um conversor de 5 bits. Então, eu primeiro testo esse cara aqui. Né? Depois eu testo esse cara aqui. Depois esse e depois esse. Então, eu começo 1, 0, 0, 0, 0, depois 1, 1, 0, 0, 0. E eu vou testando se cada um desses bits aqui deve ser 0 ou deve ser 1. Se ele deve ser 1, é porque a resposta aqui é sim. E ele deve ser 0 se a resposta aqui for não. Então, ao invés de eu testar a rampa subindo, eu testo bit a bit. E vou verificar se cada um dos bits deve ser 0 ou se deve ser 1. Né? Aqui eu vou fazer um outro exemplo. Né? E nesse exemplo, eu vou colocar 5 bits de novo. Só que eu vou colocar o V1 igual a 12 volts. Eu vou fazer com vocês. O Vin é igual a 12 volts. Então, eu vou fazer com vocês. 12 volts. Eu vou direto no mais significativo. Esse mais significativo aqui vale 16. Ele é 16, 8, 4, 2, 1. Então, ele vale 16. Né? Só que 16 é maior que 12. A entrada agora é 12. Então, não. Se é não, esse cara volta para 0 e eu testo o próximo bit, que é esse aqui. Então, esse cara volta para 0 e eu testo esse bit aqui. Esse cara aqui deu 8. 8 não é menor, né? 8 é menor que 16. Esse aqui dá não. Então, isso significa que... desculpa. Nossa, eu tô doidão com 16. Tem 16 nenhum, Adriano. Tu tá maluco. E, aliás, esse cara aqui também não era isso aqui, cara. É 12 maior que 16. Não. E aqui embaixo é 8 maior que 16. Sim. Sim. Então, a resposta é sim, significa que o bit vai ser mantido. Né? E aí eu vou testar esse cara aqui. Né? Com esse cara aqui, eu tenho 8 mais 4, 12. E aí eu vou perguntar o seguinte. Nossa, eu estou muito desatento hoje, cara. Desculpa, eu estou muito desatento. A tensão de entrada não varia. Esse aqui é o VIN. Esse aqui é a saída do DA. O VIN é sempre 12. 12 é maior que 16? Não. 12 é maior que 8? Sim. Então, aqui eu tenho 12 maior que 12. Aliás, é maior ou igual, né? Então, aqui eu tenho sim. E aí, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Esses últimos caras aqui vão ser 0, né? Porque eu vou testar esse cara aqui. Ele vai dar um valor maior, vai dar 14.
e depois eu vou testar esse cara aqui e ele vai dar um valor maior, que vai dar 13. Então, essa aqui é a conversão final. 01100. Eu testo bit a bit para saber se ele precisa ficar ligado ou desligado. Inclusive, você pode usar esse método para converter você para binário qualquer número. Então, você pode usar esse método para converter um número qualquer para binário. Então, vamos imaginar que você esteja querendo converter o valor 30 para binário. Né? E aí você tem 32, 16, 8, 4, 2, 1, 0. Não, 0 não, 1. Esse aqui são os valores de significância em binário. Né? Então, você está convertendo 30. Você testa esse cara aqui. Mas se eu botar 1 aqui, ele vai dar 32, vai passar de 30. Então, esse cara aqui é 0. Vou testar esse cara aqui, 1. 16 é menor que 30, então esse cara tem que estar ligado. Aí eu testo aqui, 1. 16 mais 8, 24, é menor que 30, então ele tem que estar ligado. Aí eu vou para esse aqui, 1. 16 mais 8, 24, mais 4, 28, dá menor que 30, então esse cara tem que ser 1. E aqui eu jogo 1, isso aqui é 30. 30 é igual a 30, então esse cara tem que ser 1. Aí eu testo esse último aqui, esse cara aqui tem que ser 0. Ou seja, você consegue converter de decimal para binário de uma forma fácil com esse algoritmo de conversão de aproximação sucessivas. Né? Você poderia ter convertido um outro número, digamos, 14. Então, você vai no 14. Se esse cara aqui for 1, vai passar de 14, não pode, 0. Se esse cara for 1, vai passar de 16, não pode, 0. Esse tem que ser 8, porque é menor que 14. Esse tem que ser 1, porque 8 mais 4 dá 12 e é menor que 14. Esse tem que ser 2, porque aí dá 14, e esse tem que ser 0. Então, você consegue converter rapidamente. Ele é igual àquele método de conversão por divisões. Né? É matematicamente a mesma coisa do método de conversão por divisões. Mas ele é mais simples de fazer, né? Do que os outros métodos. Então, ele é bem legal porque você consegue converter até mais bits, se você precisar. Né? E ele consegue converter mais vezes. O interessante desse método é o seguinte: o número de clocks que você precisa para fazer a conversão é igual ao número de bits. Porque você testa esse bit, 1, 2, 3, 4, 5. Então, você precisa de 5 clocks para poder fazer a conversão. Se você usasse o rampa simples, você teria que subir até metade da rampa e você teria 2 elevado a 4 clocks, 16. Então, você reduz de 16 para 5 clocks. E essa redução é muito significativa. Então, com n igual a 5, número de bits igual a 5, o rampa simples e o aproximação sucessivas, que é isso que a gente está vendo, o rampa simples, esse aqui é sempre 5 clocks. E esse aqui é 2 elevado a 5 menos 1, que dá 16. Com n maior, tipo, por exemplo, 8, eu preciso de 8 clocks aqui. E aqui eu preciso de 2 elevado a 7, que dá 128 clocks. Então, a quantidade de clocks que você precisa numa aproximação sucessiva é muito mais baixo, porque ele é n. Ele precisa de n clocks. E no rampa simples, para subir até metade da rampa, você precisa de 2 elevado a 7. O aproximação sucessiva é muito, 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 muito mais rápido que o rampa simples, né? Porque ele só precisa do número de clocks do número de bits. Então, aqui, para eu trocar para rampa simples, eu vou trocar o programa. Eu estava com rampa, agora eu vou botar uma aproximação sucessiva. Eu simplesmente troco o programa e ele é muito mais rápido. Olha só, eu troquei aqui e ele troca na hora. E ele vai bit a bit, testando
se é maior ou menor. Olha como é que ele é mais rápido. Dá para anotar, né? Eu troco aqui a tensão de entrada. Só que a rampa é totalmente maluca. Que como ele vai no mais significativo primeiro, olha só, essa aqui é a rampa. Ó. Ele vai, a primeira coisa que ele faz, olha só, presta atenção aqui no circuito. A primeira coisa que ele faz é jogar para zero, para começar a rampa, ele joga a rampa para zero. Depois ele joga para o máximo. Quando você, a primeira coisa que você faz é jogar o mais significativo. Quando você joga o mais significativo de cara, a rampa sobe até metade do curso. Porque o mais significativo vale metade do curso todo. Né? Se você tiver, por exemplo, 4 bits, A3, A2, A1, A0, esse cara vai valer 1, esse cara vai valer 2, esse cara vai valer 4, esse cara vai valer 8. Então, você tem o máximo é 15. Se você joga 1 aqui, ele sobe além da metade, um pouquinho além da metade do máximo. Então, a primeira coisa que ele faz é jogar 1 no mais significativo. Então, ele pula a rampa até a metade. Que é o que você vê aqui, ó. Ele pulando a rampa até metade do valor. Né? O valor seria maior, né? O valor máximo está por aqui. Então, ele sobe até metade. Depois, ele tenta os outros, né? Até chegar no valor correto. Então, aqui eu vou aumentar aqui o valor do VIN. Vou botar um valor alto, vou botar um 4, por exemplo. Você vê que na hora ele faz a conversão, ele não demora nada para fazer a conversão, né? E olha só o que ele faz. Ele de cara sobe a rampa até metade. Ele sempre, independente do valor de entrada, ele sempre demora N clocks para poder fazer a conversão, enquanto rampa simples demora de acordo com o valor de entrada. Ele precisa subir a rampa até o valor. Então, isso aqui, ele sempre demora o mesmo tempo, o exato mesmo tempo, tanto faz o valor de tensão que você está entrando. É sempre o mesmo tempo, sempre o mesmo valor, né? Isso também é bom, porque o conversor passa a ter um tempo definido. Né? Agora, esse conversor, ele tem um defeito. O conversor rampa simples, o conversor aproximação excessiva, ele tem um defeito. No conversor aproximação excessiva, a primeira coisa que você faz é subir a rampa até metade. Porque quando você joga 1 no mais significativo, se o valor pode ir até o V máximo, quando você joga 1 no mais significativo, ele de cara vai na metade do máximo. De cara ele vai pela metade. E depois ele vai testando os outros. Né? E esse é o defeito da aproximações excessivas. Como ele vai de cara até metade da rampa, se houver, nesse momento em que ele sobe a rampa até metade, se tiver um ruído no sinal de entrada que faça ele achar que esse é 1, mas ele não é, então, se o ruído do sinal de entrada for suficiente para ele errar esse cara aqui, esse primeiro cara, então imagina que, por exemplo, eu estou convertendo 3 volts. Né? Então eu vou no mais significativo, o mais significativo vale 16. Então ele não pode ser 1, ele tem que ser 0. Mas se nesse momento aqui tiver um ruído e ele achar que é 1 por causa do ruído, o que vai acontecer? Ele vai converter um valor de tensão absurdamente errado, pelo menos 16 volts. Então você vai entrar com 3, ele vai achar que é 16 por causa de um ruídozinho de entrada naquele momento em que você tá olhando esse bit mais significativo. Então ele é um conversor perigoso, porque um erro de conversão significa um valor absurdo de errado. Né? E aonde que isso acontece frequentemente? Quando você tem muito ruído de valor de entrada.
Isso é muito comum quando você pluga alguma coisa ou despluga alguma coisa. Quando você pluga alguma coisa ou despluga alguma coisa, aquele atrito, o próprio arraste do conector faz com que você tenha um ruído danado na entrada. Então, esse ruído danado na entrada pode ser suficiente para ele bagunçar esse valor aqui. E aí, a sua conversão vai estar direitinho só com um pico. Porque eu acho que esse ruído não vai acontecer o tempo todo, né? Então, um sinal de 3 volts pode ter um pico de 16 por causa de um erro de conversão. Uma boa forma de evitar isso é passar um filtro. Passa um filtro, e aí isso aqui fica um pouquinho menos rígido, e aí você mata esse defeito. Mas ainda assim, mesmo com o filtro, esse conversor ele é muito suscetível a ruído. Qualquer errozinho na conexão, desconexão do circuito pode fazer com que ele pule, né? E esse erro é muito comum em vídeos e música no YouTube. Se a pessoa tiver com um microfone ruim ou tiver com cabo do microfone ruim, às vezes você escuta um pop, né? Então, isso aqui, em áudio, é um POC. Então, você escuta assim, POC, né? Pode ser porque o cara botou o dedo no microfone, pode ser porque o cara tentou desconectar o microfone, ou sem querer algum mau contato, e aí você escuta, POC, né? De repente. Você pode estar até escutando isso com o meu fone Bluetooth, porque todo caminho toda aproximação sucessiva, toda conversão de áudio é feito com aproximação sucessivas. Então, esse conversor aqui é o conversor usado para áudio. Todo áudio é convertido com aproximação sucessivas, porque o áudio ele é rápido, é um sinal rápido, e você não pode perder tempo subindo rampa. E, por causa disso, é muito comum você ouvir POCs e PICs e POCs, né, no áudio digital. É muito comum. Isso não é o picotar, que de vez em quando aparece. O picotar é outra coisa, mas é comum você ouvir uns PICs e POCs, e esses PICs e POCs eles são causados pelo erro de conversão na aproximação sucessiva. A forma de matar esses erros é com filtro. Então, você tem um sinal assim, aí tem um pique assim, né? E esse pico aqui poderia ser matado com um filtrozinho. Passa um filtro, passa baixa, e você mata esse POC, né? Mas mesmo assim ele fica no áudio. Ele fica incomodando no áudio. Também é comum quando você tem uma fonte de ruído gerando ruído de som junto com o microfone. Então, se você tiver um ruído de som, tipo um ventilador, ar-condicionado e tal, ao mesmo tempo em que você está captando voz, você também tem esse defeito. Esse defeito causa esses POCs aqui no áudio digital, né? E causa um defeito grave, né? Dependendo do valor do ruído, pode causar até uma interferência, né? Um zzz bem forte no áudio. Então, isso é um grande problema do conversor de aproximação sucessivas. Mas o fato é que ele é tão mais rápido que não vale a pena usar outro. Não vale a pena ficar tentando usar o rampa simples, porque ele é realmente muito ruim. O rampa simples ele é muito lento, né? Então, a aproximação sucessivas ele é muito usado para áudio. Eu não escrevi isso aqui, não. Escrevi. Muito usado para áudio, e muito menos usado para vídeo, né? Vídeo tem um outro conversor específico que a gente vai ver na próxima aula. Então, a gente viu aqui os dois conversores, rampa simples e rampa dupla. Eu espero que vocês tenham, apesar das confusões do PowerPoint, vocês tenham percebido o quanto esse aqui é mais rápido, né? Olha só. Na hora ele converte. E se eu vou trocar aqui para o rampa de novo, e você vai ver quanto ele é mais lento. Ó, demora um tempão, agora vai converter, ó, converteu. Eu vou trocar aqui, ó, demora um tempão para trocar, né? Então, o rampa
simples, ele é muito lento, né? E ele é o mesmo circuito. Então, se ele é o mesmo circuito, por que você vai usar um conversor lento se a única diferença é o programa? O programa não tem exatamente um custo, né? Então, não vale a pena usar o rampa simples, pelo menos não hoje. Rampa simples já foi útil quando não existia microprocessador. Então, se não existia microprocessador, o rampa simples era mais útil porque ele era mais barato, ele não precisava de nenhuma lógica complexa. Mas hoje, com microprocessador, não tem sentido usar o rampa simples. Ele é, assim, um conversor relegado aos livros didáticos, cujo objetivo é mostrar como que o circuito funciona, Os dois juntos fazem com que você entenda como é que o circuito funciona lá por dentro, né? Então, pessoal, é isso aí. A próxima aula eu venho com os dois outros conversores, o rampa, o conversor flash e o rampa dupla, né, que são conversores úteis, que existem mesmo, e eles têm umas alterações na forma de conversão. A gente vai ver essas alterações na próxima aula. Pessoal, alguma dúvida? A gente volta daqui a pouco para a aula de laboratório. Até mais tarde, professor. Beleza, então. Vou terminar aqui a aula, mais tarde a gente volta.